Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso curso de Cristologia. Agora vamos falar do Segundo Concílio de Constantinopla. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos falar do Segundo Concílio de Constantinopla. É o quinto, reconhecido como o quinto concílio ecumênico, mas bem menos importante do que os demais, tanto que normalmente pouco se estuda esse concílio nos nossos cursos de bacharelado. Depois de Niceia e Constantinopla, depois de Éfeso e Calcedônia, grandes concílios que combateram grandes erros e deram realmente contribuições importantes na direção de uma clareza maior no que concerne a pessoa e a missão de Cristo, ou a cristologia. Nós chegamos a um concílio que, vamos dizer, que traz muitas nuances históricas, políticas, religiosas, e que precisamos situar todo o contexto para depois entrar e ver realmente o que foi que o concílio nos trouxe como contribuição teológica, tá bom? Bem, então o contexto do concílio de Constantinopla é o seguinte: nós sabemos que depois de Calcedônia, algumas igrejas, Egito, Etiópia e Síria, se separaram, por assim dizer, se sentiram à parte do restante da igreja e começaram a se sentir, vamos dizer, realmente formando uma outra, vamos dizer, família cristã. E infelizmente essa situação aconteceu, quase uma espécie, entre aspas, de uma tendência ao cisma. E o problema do ponto de vista político é que essas áreas estão nas fronteiras do Império Bizantino. Então o imperador Justiniano, que é conhecido porque enfrentou, o arianismo de um modo muito rico, de um modo muito claro, ele que enfrentou o arianismo e conseguiu vitórias muito bonitas contra os vândalos e os ostrogodos, tanto no norte da África como na Itália. Ele tem diante dele o Império Persa, e essas regiões estão na fronteira com o Império Persa, e pouco a pouco ele nota que essa divisão do cristianismo pode ser um calcanhar de Aquiles para ele. E, ou seja, essa divisão do cristianismo pode, e realmente vai acontecer isso um pouco mais tarde, pode gerar uma certa amizade entre esses grupos cristãos marginalizados e aquele Império Persa que quer conquistar o Império Bizantino e que faz promessas, muitas vezes tentadoras, tais como: se eu conquistar essa região, a gente acaba com os calcedonianos, os católicos, e vocês vão ser a igreja aqui. Os bispos vão ser todos monofisistas, eu garanto a proteção da igreja monofisista, das vossas igrejas aqui. E então, com uma intenção de tipo política, esse monarca, que é cultuado praticamente como um santo, no Oriente Cristão, especialmente nas igrejas de tradição bizantina, ele tenta encontrar uma solução para esse problema. Uma das soluções que ele vai buscando, vai tentando encontrar, é ganhar a simpatia dos monofisistas, condenando certos autores, certas obras que os monofisistas chamam de nestorianas. Seriam obras que representariam
aquela tendência de pensamento nestoriana que foi combatida de um modo tão claro e bonito por São Cirilo de Alexandria. Então isso seria, de uma certa forma, afagar, vamos dizer assim, o ego desses monofisistas que se enxergam como herdeiros de São Cirilo de Alexandria, a partir daquele pensamento de Eutiques, que nós vimos que interpreta de um modo diferente as palavras de São Cirilo de Alexandria quanto à expressão mia physis, uma só natureza. Mas para isso você tem que olhar lá a nossa aula sobre monofisismo, para você entender melhor isso. Bem, então é nesse contexto que ele resolve partir para uma iniciativa, vamos dizer, teológica, para ganhar a amizade dos monofisistas numa espécie de revanche contra autores que os monofisistas consideram como nestorianos e que os calcedonianos, de alguma forma, veem com bons olhos esses autores. E aí a gente tem que separar bem os autores e os escritos. Porque, como nós vamos ver no final, não se tratará de uma condenação dos autores, mas se tratará da condenação de alguns escritos dos autores que são considerados heréticos. Tá bom? Então a gente tem que distinguir um mesmo autor dentro daquele contexto de formação de doutrina, de concílios. O mesmo autor às vezes escrevia uma coisa mais para a direita e depois mais para a esquerda. O mesmo autor escrevia algo que aos nossos olhos hoje é herético e mais tarde algo que a gente vê com bons olhos diz que ortodoxia. Então é o caso de alguns desses autores que a gente já vai citar. Quem são esses três autores? Então o fato é que por volta do ano 544, o imperador Justiniano vai condenar em 3 capítulos. Ele vai condenar, digamos, 3 obras de 3 autores. Teodoro de Mopsuestia, que morreu em 428. Teodoreto de Ciro, que morreu em 466. E Ibas de Edessa, que morreu em 457. Vejam que nós estamos no ano de 544. A maioria desses autores morreu há mais de 90 anos. Teodoro de Mopsuestia morreu há 115 anos. Então são condenações simbólicas de algumas obras de autores que são vistos pelos monofisistas como nestorianos. Então ele tenta, com essa condenação, ele tenta afagar o ego dos monofisistas e conta com uma vantagem, porque dada a situação política da Itália, ele fez com que o Papa da época, Vigílio, Papa que reina de 537 a 555, ele estivesse por alguns anos em Constantinopla. Foi obrigado pelo imperador a ficar por lá, para ser protegido pelo imperador. E ele pede que o Papa confirme a condenação a esses autores, a estas obras. E o Papa insiste em separar, justamente. Uma coisa são as obras, outra coisa são os autores. Ele não quer ferir a boa fama desses 3 bispos. Mas ele acaba, pressionado pelo imperador, ele vai, no final, vai acabar aceitando as decisões do segundo concílio de Constantinopla, aonde algumas dessas obras desses 3 autores serão condenadas realmente, de fato. E aí, um pouco mais tarde, o Papa, que já estava morando lá em Constantinopla a partir do ano 547, um pouco mais tarde, o imperador convocou um concílio. Convocou então para o ano de 553
o segundo concílio de Constantinopla, o quinto concílio, que mais tarde, sob pressão, o Papa acabou reconhecendo como tal. E esse concílio repropôs essas condenações. Há 3 capítulos onde se condenavam obras desses autores já citados. A condenação mais dura foi contra Teodoro de Mopsuestia. No que concerne a Teodoreto de Ciro, foi condenada, na verdade, foram condenados alguns escritos dele contra Cirilo. E esses escritos eram muito mal vistos, porque justamente atacavam ou contrariavam o pensamento de Cirilo, que era, vamos dizer assim, o ícone da ortodoxia para os monofisistas, né? E ainda temos uma carta de Ibas de Edessa, que também entrou, vamos dizer assim, no ranking das obras condenadas. A disputa foi acirrada, diga-se que havia um bispo, o bispo de Cesareia, que era um monofisista muito importante, que chamava Teodoro de Asquidas. E ele era, vamos dizer assim, o grande conselheiro do imperador Justiniano em matéria teológica. Então ele foi, digamos, insuflando Justiniano a tentar reconstruir a unidade cristã com essas condenações que, no pensamento de Justiniano, seriam suficientes para afagar a ferida, o ego dos monofisistas, curar aquela ferida, um ranço que ficou no concílio de Constantinopla, no concílio de Calcedônia, e assim ter de novo um cristianismo unido e um império unido contra os impérios vizinhos e perigosos. Para vocês terem uma ideia, depois do Império Persa, no início do século VII, nós vamos ter o quê? O nascimento do Islã. E os monofisistas presentes ali, especialmente no Egito, eles vão colaborar com o Islã, dada a insatisfação deles com os calcedonianos, com os católicos, para que o Islã penetre no território norte-africano, e uma vez que o Islã tenha o poder em mãos, eles recebem a promessa de que eles vão ser a igreja oficial daquela região. Vejam como a coisa até mais tarde vai caminhar para dos capítulos mais tristes do cristianismo, que é a invasão islâmica do norte da África, que vai conduzir pouco a pouco praticamente a extinção do cristianismo em boa parte do norte da África, com exceção do Egito e ali da Etiópia, porque aqueles cristãos gozavam da proteção do Islã. Os outros cristãos praticamente vão desaparecer pouco a pouco. Então, no final do concílio de Constantinopla, desse segundo concílio de Constantinopla, o imperador evidentemente pediu que o Papa Vigílio pudesse aprovar, e o Papa hesitou, ele buscou separar, ajeitar as coisas todas, mas no final, sob pressão do imperador, ele acabou reconhecendo o concílio como ecumênico, reconhecendo os atos do concílio. No final do texto do concílio, tem alguns pontos que a gente tem que comentar. No final do texto do concílio existem 14 anatematismos que no fundo estão em sintonia com Calcedônia. A gente não pode dizer que eles se desviam muito de Calcedônia. Mas que a gente percebe que eles tentam conjugar a doutrina de Calcedônia com algumas expressões de Cirilo de Alexandria. Então, por exemplo, se afirma que a expressão uma natureza de Cirilo de Alexandria, naquela carta contra Nestório,
ela, no fundo, ela está em sintonia com Calcedônia. Por causa do contexto da época, ele pensou no uso da palavra natureza, physis, num certo uso da palavra, enquanto Calcedônia pensa num outro uso da palavra. Isso nós já explicamos na nossa aula sobre o monofisismo, então não vou voltar a esse ponto. Por outro lado, para, vamos dizer, ir na direção de reconquistar os monofisistas, ele pega aqueles 12 anatematismos, 12 condenações que existem numa carta de Cirilo a Nestório, que não foram aprovadas pelo Concílio de Éfeso, mas que estão nos atos do Concílio de Éfeso como um anexo, e ele recolhe isso e aprova, entra como parte do do segundo concílio de Constantinopla. Ou seja, mais um ato de, vamos dizer, de abertura, de solicitude para com os monofisistas. Porém, se ele tinha intenções políticas de reconstruir a unidade dos cristãos e fortalecer, por assim dizer, o império contra os inimigos, não foi bem isso que aconteceu no final. Diga-se de passagem, como eu já mencionei, o Papa Virgílio, ele reconhece as condenações no seu primeiro Constitutum, uma obra, mas salva os 3 autores. Pois bem, aí agora a gente vai tratar dos efeitos do concílio. A igreja nestoriana, evidentemente, não vai aceitar nada desse concílio, né? Porque é um concílio que ela reputa como monofisista, que vai, no fundo, condenar todo mundo que era do suspeito de nestorianismo. Até os calcedonianos são agora suspeitos de nestorianismo. Então, evidentemente, a igreja nestoriana não vai aceitar os resultados desse concílio. Então, a igreja nestoriana, que está na Pérsia, veja o Império Persa, ela está sob proteção do Império Persa. Depois nós tivemos verdadeiros cismas. Milão, por exemplo, o bispo de Milão, o bispado de Milão, ficou 50 anos fora da comunhão com a igreja, numa espécie de cisma, porque não aceitou o segundo concílio de Constantinopla. Nós temos o Aquileia, também na Itália. A gente pode visitar Aquileia, tem belas igrejas lá desse período. E tem uma monumental produção literária também, que por cerca de 150 anos vai ficar fora da comunhão da igreja por causa desse segundo concílio de Constantinopla. O Papa Vigílio, ele vai ser excomungado por um sino do norte africano. E o imperador Justiniano vai se ver frustrado. Ele não vai conseguir a união com os monofisistas. E resultado, quais foram os frutos desse concílio? O segundo concílio de Constantinopla, no fundo, ele nos diz algo dramático. Ele nos diz que um concílio ecumênico, por mais que ele seja válido, e vejam que a validade dele demorou um pouco, porque foi preciso que o Papa, algum tempo depois, reconhecesse e, sob condições, sob pressão, esse concílio como tal. Um concílio, por mais que ele seja válido, nem sempre ele é frutuoso. E é o que a gente nota nesse segundo concílio de Constantinopla. Apesar da validade dele, a gente não vê realmente grandes frutos. Bom, do ponto de vista teológico, a gente pode dizer que os escritos que foram condenados, realmente, objetivamente,
traziam elementos não ortodoxos. O problema é que foram condenados diacronicamente, ou seja, mais de 100 anos depois de alguns escritos, mais de 100 anos depois da morte de alguns autores que não tiveram a possibilidade nem, vamos dizer assim, de se defender. Morreram como heróis e se viram, depois de mais de um século, condenados, alguns de seus escritos condenados como heréticos. Sempre separem escritos e personagens, né? Nesse caso aqui. Foi o que o Papa fez e é como a gente deve ler também esses escritos, as decisões do Segundo Concílio de Constantinopla. Tá bem? A condenação contra Teodoro, se a gente pegar os atos realmente do concílio, a condenação contra Teodoro é a mais dura, porque praticamente ele é condenado com todos os seus escritos. Teodoreto, somente algumas coisas que ele escreveu contra aqueles 12 anatematismos de São Cirilo. E no caso Ibas de Éfeso, também somente uma carta que ele escreveu, certo? Então, a condenação mais dura é contra o Teodoro de Mopsuestia, né? Bem, só que a gente pode dizer que do ponto de vista da cristologia, a gente pode aprender uma lição com o Segundo Concílio de Constantinopla, porque são condenados alguns pensamentos, como aqueles que eu disse de Teodoro de Mopsuestia, os escritos de Teodoro de Mopsuestia, onde existem realmente alguns erros de caráter nestoriano. Então é uma condenação a um nestorianismo mitigado. Por exemplo, você pode ler na sua apostila: se alguém defende o ímpio Teodoro de Mopsuestia, que diz um é o Deus Verbo e outro o Cristo, que molestado pelas paixões da alma e os desejos da carne, foi apartado pouco a pouco dos sentimentos inferiores, e que melhorando com o progredir das obras e se erguendo perfeito pelo modo de viver, foi batizado como um simples homem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por meio do batismo recebeu a graça do Espírito Santo e foi julgado digno da adoção divina, seja anátema. Ou seja, se condena aqui uma espécie de adocionismo no pensamento de Teodoro de Mopsuestia, um adocionismo nestoriano, onde o homem, Jesus, ele é habitado, de certa forma, pelo Logos, mas nós temos o homem, o antropo, Jesus, e a segunda pessoa da Trindade, o Logos, que estão unidos, vamos dizer, moralmente, volitivamente, a nível de vontade, uma união de vontades, como explica Nestório. E esse é um pensamento, à luz de Calcedônia, inaceitável, certo? E o Concílio II de Constantinopla, ao condenar esse pensamento de Teodoro de Mopsuestia, recorda que esse autor, que era muito valorizado pelos, vamos dizer, pelos nestorianos e também por alguns calcedonianos, esse autor tem erros claros de cristologia e que a gente tem que estar atento, e realmente não podemos aceitar esses erros cristológicos nos escritos de Teodoro de Mopsuestia. Um outro anatematismo de Vigílio anterior ao concílio, né? Quando o Vigílio começa a ser pressionado pelo Justiniano para condenar essas obras desses três autores, Vigílio, por exemplo, escreve: se alguém diz que o único Jesus Cristo, ao mesmo tempo verdadeiro Filho de Deus e ao mesmo tempo homem, tinha ignorância das coisas futuras ou do juízo do último dia, e só podia saber o que a divindade, como que habitando em outro, lhe revelasse, seja anátema. E aqui tem um ponto que a gente vai abordar mais adiante no nosso curso, e um outro que eu queria sublinhar.
De certa forma, o Papa parece estar condenando quem diz que a humanidade de Jesus não tem ciência de quem ela é e de que missão ela está cumprindo. Essa visão, por exemplo, em Santo Tomás de Aquino, se chama isso de visão beatífica. A humanidade de Jesus Cristo usufrui dessa fonte de conhecimento sobrenatural pela união que ela tem com o Verbo com o Verbo que se encarnou, né? E ela pode ela vê a Deus diretamente e vê em Deus tudo o que ela precisa saber para ser quem ela é e para cumprir a sua missão. Então Jesus Cristo, desde o primeiro momento da sua concepção, sabe quem é e sabe porque está no ventre de Maria e tem consciência do porquê está aqui na Terra, para que ele se encarnou. Ele se encarnou para nos salvar. Então não havia uma ignorância nessa matéria em Jesus Cristo, na humanidade de Jesus Cristo. Mas o ponto que eu queria destacar é que ele, no final, ele diz que é anátema aquele que diz que o Logos habita na humanidade como um que habita em outro, que é o pensamento lá diário. O Logos ocupa na humanidade o lugar da alma. Pensamento de Apolinário, o Logos ocupa em Cristo o lugar da alma racional, que é um pouco essa ideia que vem da escola antioquena, que vem da escola alexandrina, ou seja, o Logos que se relaciona direto com Sarx e que, de certa forma, habita dentro do homem, realizando um papel, digamos, de sujeito dentro do homem. E aí isso acaba desfazendo a integralidade da nossa humanidade. E o Papa, então, aqui condena tal tipo de pensamento. Então, quer dizer, se apura um pouco, depois das turbulências de Calcedônia, se olha para alguns escritos e se vê-se alguns erros que vão sendo condenados e que ajudam a cristologia sucessiva a evitar discretas tendências ao nestorianismo, discretas tendências ao monofisismo, para que ela se mantenha sempre profundamente, no fundo, calcedoniana. Essa é um pouco a história desse, vamos dizer, segundo concílio de Constantinopla. Tá. Se vocês quiserem estudar um autor importante desse período, eu recomendo que vocês estudem, né, Leôncio de Jerusalém. Leôncio de Jerusalém é um autor bem interessante daquilo que a gente chama de neocalcedonianismo. O que seria? Ele tenta justamente aprofundar a doutrina de Calcedônia, dialogando com aquela ideia do monofisismo ciriliano. Então ele tenta, de modo respeitoso, apresentar a doutrina de Calcedônia, explicando como ela se articula com a expressão mia physis de Cirilo, de Alexandria. Então ele vai usar uma expressão que é enipóstasis. Enipóstasis. Então ele vai dizer que, no fundo, existe uma hipóstase que é pré-existente, que é a hipóstase divina, com a sua natureza divina, evidentemente, concreta, e que, ao se encarnar, a natureza humana ela vai ser assumida por essa hipóstase divina. Ou seja, não há uma hipóstase humana, uma pessoa humana, um sujeito humano em Jesus. E que isso não significa uma imperfeição.
Isso não significa uma imperfeição, mas uma elevação. Ou seja, essa natureza humana está tendo o privilégio de ser assumida pela hipóstase divina. É assim que eu devo ver, e não a natureza humana desprovida da hipóstase humana é descaracterizada de um elemento essencial. Não. Mas ele diz, o que eu devo ver é como um privilégio. A natureza humana foi vista, foi contemplada como digna. E ela foi assumida pela pessoa do Filho Eterno de Deus, o Verbo de Deus. Então ela é elevada. E assim ela chega ao ápice da sua realização ontológica, nessa união com a hipóstase divina do Verbo. E chega também ao ápice da sua eficácia. Ela pode realizar a coisa mais bela e mais necessária para o homem. Ela pode colaborar na salvação do homem. Ela pode colaborar para a salvação de todo o gênero humano. Então é um pensamento, esse de Leôncio de Jerusalém, que valoriza profundamente a nossa natureza humana, mostra como seja um privilégio ela ter sido assumida pelo Verbo, e que ela se torna colaboradora. Ela colabora com o Verbo na ação salvífica. Um pensamento que vai se encontrar em Santo Tomás. A humanidade de Jesus vai ser instrumento da ação salvífica de Cristo. Instrumento de redenção. Se você pegar o Denzinger e for ler do número 434 ao 437, você vai ver justamente, vai encontrar ali aqueles pontos condenados pelo Segundo Concílio de Constantinopla contra os três autores, Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Éfeso. Quando fala-se de Teodoro de Mopsuestia, eu já citei o primeiro parágrafo do número 434 para vocês, mas existem outros erros que são citados que vale a pena a gente recordar aqui. Por exemplo, se recorda que Teodoro teria dito que a união do Verbo com o Cristo, Deus com o Cristo, é semelhante à união do homem e da mulher, sobre a qual fala o apóstolo. Os dois formam uma só carne. Ou seja, é como se fosse um casamento entre o divino e o humano, e eles formam uma só carne. Então essa imagem ela é vista como insuficiente, porque no casamento você tem duas pessoas. Um homem e uma mulher não deixam de ser duas pessoas quando se casam. E essa imagem parece estar dizendo que nós temos a pessoa Deus, a pessoa homem, que se casam, estão unidos, querem a mesma coisa, têm um projeto de vida em comum, mas são duas pessoas. Então se diz que essa imagem é insuficiente para falar da encarnação do Verbo, e que é condenável por causa disso, porque seria nestoriana. Outra blasfêmia dita por Teodoro, e aqui é o texto do concílio que eu estou lendo, é que quando o Cristo ressuscitado, lá em João 20, versículo 22, soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo, na verdade ele não está dando o Espírito Santo. Não é uma entrega real do Espírito Santo, é apenas simbólico, porque o homem não pode dar o Espírito Santo. Aí você vê que ele separa o homem de Deus. Ele também vai dizer, no comentário dele a João 20, 28, que quando Tomé diz meu Senhor e meu Deus, ele na verdade não está dizendo isso em relação a Cristo, ao homem, mas ele está dizendo isso em relação ao Deus que ressuscitou Cristo. Ou seja, são palavras, meu Senhor e meu Deus, que não cabem ao homem, porque uma coisa é o homem, outra coisa é Deus. É o pensamento nestoriano, que é justamente a acusação que recai sobre Teodoro de ser nestoriano.
E por isso essas palavras de Tomé seriam palavras que estariam glorificando Deus que ressuscitou o homem, Cristo, o Antropos. E ainda há pior do que isso, né? Diz o texto, no número 435 do Denzinger. No comentário dele, ele era um exegeta, né? No comentário dele aos Atos dos Apóstolos, Teodoro, comparando Cristo a Platão, a Mani e a Epicuro, a Marcião, são todos filósofos, ou no caso Marcião já é um herético, gnóstico, afirma que com cada um deles produziu uma doutrina e assim os seus discípulos se tornaram platônicos, maniqueus, epicureus, marcionitas. E da mesma forma, Cristo também produziu uma doutrina e por isso os seus discípulos se chamaram cristãos. Então eles ficam assim chocados com o fato de que ele coloca no mesmo patamar Cristo, Platão, Epicuro, Mani e Marcião, ou seja, filósofos e heréticos, pensadores heréticos, como se Cristo fosse só um homem também, justamente mostrando que esse pensamento nestoriano leva a isso, né? A uma cristologia esquizofrênica, onde eu posso ver Cristo apenas como um homem, e aí ele é um homem como os outros, como Platão, por exemplo. E os discípulos dele vão ser discípulos como os de Platão, porque ele produziu uma doutrina como a de Platão, então, platônicos cristãos. Vejam o problema do pensamento, né? Então vejam que ele é realmente condenado assim, de uma forma bem grave. Teodoreto, já não. Se você pegar o 436 do Denzinger, você vê que ele é condenado fundamentalmente por aquilo que ele escreveu contra Cirilo, contra os 12 anatematismos de Cirilo, defendendo na época Nestório. Foi antes do ano 433 isso. 433 é aquele ano em que Teodoreto de Ciro organiza um acordo entre nestorianos, antioquenos e alexandrinos. Todo mundo assina e sai feliz. Depois esse acordo vai influenciar direto Calcedônia. Então ele é um nome muito bem visto pelos calcedonianos, porque no fundo esse acordo ele acaba sendo base teológica para também uma das bases teológicas de Calcedônia. Porém, logo que a polêmica entre Nestório e Cirilo explodiu, ele defendeu Nestório e atacou Cirilo, atacou os anatematismos de Cirilo, certo? E esses anatematismos, como a gente lembrou, não foram aprovados lá no Concílio de Éfeso, mas foram publicados nos atos do Concílio de Éfeso. Isso causou uma certa confusão, porque ele escreveu contra esses 12 anatematismos. E logo que o Concílio de Éfeso terminou, ele também chegou a escrever contra o excesso de Éfeso, vendo que a posição de Éfeso não era equilibrada. Depois ele repensou e buscou uma via de conciliação. Só que ele escreveu contra Éfeso. Então, quer dizer, se condena não a figura dele na sua integralidade, na sua inteireza, mas esses escritos contra Cirilo, que no caso, ao meu ver, não precisaria ser condenado ali, porque ele estava escrevendo contra um bispo numa querela entre dois grandes bispos, ele estava expressando a opinião dele de teólogo, contrário a Cirilo. Agora, realmente, o que mereceria realmente sublinhar o erro é que ele escreve contra Éfeso. É nesse caso, essa condenação me parece bem-vinda. O outro autor que é citado no número 437 do Denzinger é Ibas, que chega a negar que Deus, Verbo, tenha se encarnado na Santa Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria. Então, aqui nós vemos que realmente ele toca num ponto bem delicado. Segundo
Perdão, tenho dito Ibas de Éfeso, Ibas de Edessa, tá bom? Me perdoem pelo trocando aqui Éfeso e Edessa, me perdoem. Ibas de Edessa, na sua carta a Maris, nega a divindade de Jesus Cristo, já que, segundo o mesmo Ibas, de Maria teria nascido apenas um simples homem, que se chama templo. Então existe o homem, que é templo, e existe Deus. Deus vem habitar no templo, no homem, né? Então ele compara o antropos a um templo, aonde o Logos vem habitar dentro dele, certo? O que é um erro inaceitável, ou seja, Maria não seria mãe de Deus, Maria seria apenas mãe do templo, mãe do homem, ou, como a gente disse lá quando a gente estudou o nestorianismo, antropotokos, mãe do homem. Então, esse homem seria chamado templo, de modo que o verbo poderia habitar nele. Então, ele realmente, aqui, ele defende claramente um pensamento heterodoxo e merecia realmente ser condenado aqui, tá bem? Então, aqui a gente conclui a nossa aula sobre o Segundo Concílio de Constantinopla. Que Deus abençoe vocês. Na nossa próxima aula vamos ver a famosa Querela Monotelita e o Terceiro Concílio de Constantinopla no final do século VII já, segunda metade do século VII.